Bom dia, meus caros alunos e alunas. Aqui quem vos fala é o professor Nilson Macedo Mendes Júnior. Eu sou o professor responsável pela disciplina no dia de hoje, na nossa webconferência de hoje, nós vamos tratar da literatura americana 1. Tá? Eu vou fazer um breve resumo do meu currículo. Além de ser professor externo aqui no SEAD, eu sou professor do Instituto Federal do Piauí, do campus Campo Maior. A minha titulação maior atualmente eu sou mestre em literatura pela Universidade Federal do Piauí e atualmente sou aluno do doutorado, né, estou cursando doutorado na Universidade Federal do Pernambuco. Então, feitas as apresentações, eu vocês, assim, a grosso modo, a nossa disciplina, tá? A disciplina de literatura americana, por exemplo, A1, ela vai tratar especificamente desde o começo da colonização, né? Por isso que está descrito como Early American Culture, né? E a gente vai começar daí e deixa eu abrir bem aqui no caso a parte de vocês aqui, tá? Para eu poder ir me baseando direitinho, para que eu não cometa nenhum engano, tá? Então a gente vai começar dessa parte dos primórdios, do início dos Estados Unidos como colônia, tá? Até mais ou menos o começo do século XX. Então essa daí é a literatura americana 1. A literatura americana 2 seria já começando a partir do começo da Primeira Guerra Mundial até os dias de hoje. Certo? Então, nossa disciplina foi dividida da seguinte maneira. Quando eu obtive o sucesso de ser professor da disciplina, então eu comecei a pensar a disciplina da seguinte maneira, como é o formato que me foi passado pela equipe pedagógica, pela professora Nádia. Então, eu teria que ter 2 fóruns e 3 atividades mais a prova. E eu teria que disponibilizar um slide. Tá? Então, os fóruns, como ela colocou, são fóruns contextualizados, onde a gente vai, a partir do acerto dos fóruns, se vocês olharem o 1 e o 2, ele parte de quê? Eu pincei trechos do livro, o texto que vocês estão usando, que é da Catherine von Sperken, Outline of American Literature, e a partir desses trechos, né, que são o primórdio, eu sugiro vídeos e sugiro também alguns artigos, e a partir deles eu faço, no caso que seriam as perguntas, nas quais trazem a construção de textos próprios, textos que vocês vão elaborar, tá? Não vão ser admitidos nenhum tipo de Ctrl-C, Ctrl-V, quer dizer, se você copiar e colar da internet e usar suas palavras, não vai ser levado em consideração, então vocês têm que realmente ler os artigos, contextualizar direitinho. E tanto nos dois eu parto dessa primícia, né, que você vai ter que, a partir das assertivas e das citações, você vai ter que construir os textos, são 2 textos, e no final, no fórum 1, você vai ter que completar um quadro, e no fórum 2 você vai ter que fazer um mind map, seria um mapa mental. Então foi conversado para a gente fazer esse tipo de fórum, que é um fórum, digamos assim, eu dou o caminho para vocês lerem e depois vocês vão realmente responder para poder suscitar o debate, tá? Mesmo que, por exemplo, no CIGAR vai aparecer que os arquivos estão escondidos, porque realmente como são fóruns que exigem uma estrutura, não dava a estruturar direito no CIGAR. Então eu botei, você clica lá na lupinha, tem uma lupa no fórum, e você clica naquela lupa que você baixa os arquivos onde tem o fórum completo, direitinho, explicando o que é para fazer. Tá? Contudo, quando você for responder, você coloca a resposta aberta, quer dizer, você vai postar a resposta aberta no fórum, todo mundo veja, inclusive o tutor.
As atividades, a primeira atividade é uma atividade completamente de marcar, porque ela vai tratar só do contexto histórico. Tá? Então, se você ler a apostila, por exemplo, na aula de hoje eu já vou cobrir da questão 1 até a 5. Tá? Então, você presta bastante atenção. Hoje vai dar para você responder já a questão 1 até a 5. Na atividade 2, eu coloquei 9 livros e alguns livros eu coloquei à disposição já o PDF lá na plataforma, no SIGA. Outros eu botei o link que dá para você fazer o download dele ou ler na internet. Então, a segunda atividade é sobre esse livro. Então, você vai ter que escolher um livro, ler o livro e fazer o relatório, fazer a atividade de acordo com o que eu peço lá na atividade 2. E aí eu coloco para os tutores que estão me assistindo agora também, além dos alunos. E todos os livros têm que ser trabalhados. Então os 9 livros têm que serem trabalhados. Não pode ser deixado nenhum livro de fora. E também é o seguinte, eu recomendo que não tenha um exagero de trabalho sobre um livro só. Então, por exemplo, tem turma que só tem 28 alunos. Então não tem como ter 10 trabalhos sobre Mobb Dick, por exemplo. Então vocês vão ter que fazer a distribuição equitativa, tá? Do número de trabalhos por cada uma dos livros. Tá ok? Então, quer dizer, se eu tenho 20 e tantos alunos e eu tenho 9 livros, você vai ter que distribuir essa quantidade de trabalho sobre os livros de maneira igual. Quer dizer, você não pode ter 10 trabalhos sobre um livro só. Tá? Você tem que distribuir direitinho. Então, a última atividade, como foi pedido, ela segue o modelo do ENAD. Então, são questões que eu modelei o ENAD, mas trato também da literatura. Tá ok? Então, a prova de vocês vai ser um seminário. E esse seminário, eu já dei algumas instruções, é um seminário em grupo, na qual o tutor de vocês vai ser a prova, no caso. Tá? Vocês não vão ter prova escrita, vocês vão fazer o seminário. E nesse seminário eu coloquei 11 temas, onde os 11 temas vão ter que ser trabalhados também. Quer dizer, em polos que tem poucos alunos, então vai ter que ter mais de 1 ou 2 tópicos para cada seminário. Tá? Isso não é só em grupos, muito embora a nota, vai ter uma nota em grupo e vai ter uma nota também individual. Quer dizer, o aluno que participar do seminário, mas não efetivamente dizer nada ou ficar calado durante o seminário, ele vai ter uma nota inferior a quem realmente participou e disse, né, várias coisas durante o seminário. E aí também lá no arquivo também, tem lá na plataforma de vocês, tem uma prova final, e onde você pode baixar o arquivo da prova final explicando direitinho, tem os critérios para a elaboração desse seminário. Então, quando você for elaborar o seminário, você tem que prestar atenção se você está seguindo aqueles critérios, são 5 critérios, e cada um tem uma pontuação diferenciada, onde o maior peso é que se você aprofundou o conhecimento, se você aprofundou as explicações, e se você teve segurança e teve realmente cuidado de passar as informações de maneira correta, que são os 2 maiores pesos dentro do seminário. Então, recursos, o plano de aula, uma série de coisas, participação, são importantes, tá? Mas o que vai ser realmente avaliado é se você aprofundou o conhecimento, se você realmente está seguro do que você está dizendo, tá bom? Então, basicamente, a nossa disciplina vai ser essa, tá? A gente vai trabalhar a disciplina dessa maneira. E eu reforço, até para os alunos e também para os tutores. Eu estarei. Quem já notou já que eu estou entrando nas plataformas, que eu estou olhando a questão dos fóruns, já dei algumas instruções, falei algumas coisas, e eu vou ficar fazendo isso durante o semestre. Vou entrar de vez em quando na plataforma, olhar, fazer algumas intervenções, ficar realmente monitorando direitinho as respostas, para realmente ver como é que é desenvolvido o trabalho. Então, uma das coisas que eu realmente
dou muito valor o plágio, tá? Porque literatura, e realmente eu construí atividades no caso, maneira de fazer com que essas atividades não possam ter respostas iguais. A maioria das atividades, com exceção da atividade um, ela contempla o quê? Que você vai ter seus pensamentos pessoais. Você vai ter que realmente colocar suas palavras, vai ter que escrever com suas palavras. E é até interessante porque você já está começando o TCC 1. Então, o TCC 1 já é para escrever o projeto. Então, as obras também servem para pensar pessoas que queiram fazer o seu projeto e o seu TCC de literatura. Tá? Inclusive, eu sou um dos orientadores e eu disse para a professora já alunos que queiram trabalhar com literatura. Então, quem se interessar, e depois da leitura dos livros, eu também tenho outros projetos, quem quiser, essa é lá na plataforma tem meu e-mail, a gente pode começar a conversar, tá bom? Então, nós vamos iniciar a disciplina propriamente pelo slide que está no SIGA, tá? Que é o slide que realmente vai ficar assim, American Literature 1, aí eu dou o amount of time, que seria a carga horária, 60 hours, e o tipo da disciplina, mandatory, quer dizer, ela é obrigatória, você tem que cursar. Qual é o semestre? Term, 2019.2, seria 2019.2, e o meu nome, que é professor, no caso, né? Masters in Art, Nilson Macedo Management. Então a gente começa no primeiro slide. Eu vou trazer uma atividade que a gente usa muito quando vai estar dando aula de inglês, que é Breaking the Ice. O que seria Breaking the Ice? Seria o warm-up, seria você começar, né, dar uma situação geral do que seria a disciplina. E aí eu começo dizendo assim, let's divide North American literature in 3 periods. Tá? Então a gente vai dividir em três períodos. Principalmente a gente lê aí a literatura norte-americana 1. Então, a literatura norte-americana a gente vai realmente dividir nesses 3 períodos. Early North American Literature in Colonial Period, the Romantic Period, and Realism and Naturalism. Então, a gente vai dividir a disciplina nessas 3, e são as 3 unidades da nossa disciplina. E nós hoje vamos tratar dessa primeira, unidade 1. Tá? Hoje nós vamos tratar a literatura inicial, a literatura primitiva seria, né? Seriam os rudimentos da literatura americana e o período colonial. Tá? Isso, o período colonial vai até a independência dos Estados Unidos. Então a gente vai abranger desde o começo, né, de quando vieram os primeiros colonizadores, ou como eles chamam de settlers, para os Estados Unidos, tá fugindo da perseguição religiosa da Inglaterra. Primeiro eles fogem para a Holanda, e da Holanda é que eles embarcam no Mayflower para chegar nos Estados Unidos. Tá? Então a gente vai começar esse digamos, esboço de literatura americana, tá? Até atingir o período colonial, quando você já tem uma literatura que já começa a despontar como eminentemente norte-americana. Tá? Na quarta-feira que vem, a gente vai tratar do The Romantic Period, que é o período romântico, e do Realism and Naturalism. Tá? Então, na próxima quarta-feira, não se esqueça, a partir das 8 horas, nós vamos ter a webconferência que vai fechar a nossa participação. Tá? E embaixo eu botei de vermelho assim, to state things clear, this division is just a didactic approach. Para deixar as coisas bem claras, a divisão é uma mera divisão didática, uma abordagem didática, tá? It could be named differently in other textbooks. Quer dizer, você pode achar com outros nomes nos livros, textos de literatura que falam sobre literatura americana.
Essa nomenclatura que eu estou usando aqui é do livro de vocês, do livro que vocês, que é o livro base. Veja bem, quando a gente monta a disciplina, a gente monta a disciplina básica. Então, a plataforma de vocês, ele é uma base, ele é o quê? Ele é uma superfície, ele é o, digamos, o resumo do que seria aquele assunto. Então, cabe a vocês fazerem mais pesquisas. Inclusive, tem um livro, como que eu coloquei, tá? Que depois eu vou falar o nome do livro para vocês. Eu estava até lendo ele ontem e coloquei outros livros, outros textos, que é justamente para você expandir, para você fazer novas pesquisas. E como a gente está tratando de Ele tá literatura falando norte-americana aqui. e é pouco material em português, infelizmente a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. E assim, os materiais em inglês é porque realmente a abundância é. Eu agrifo e reforço o quê? E quando eu tive que tratar as literaturas norte-americanas, nós fazemos todo o curso em inglês. Por quê? Porque você aprende mais, você é forçado a adquirir novos. Ontem mesmo eu estava relendo esses textos e eu estava reforçando e aprendendo palavras novas, aprendendo estruturas novas, aprendendo coisas novas, tá? Então hoje a gente vai ver Native American, Puritanism e Enlightenment ou Age of Reason, American Revolution. Isso aí que nós vamos ver hoje, tá? Então, eu fiz um PowerPoint que está na plataforma, que é um PowerPoint bem simplesinho, por quê? Porque eu me baseei em ter somente esses pontos. Seria interessante para você diferenciar uma frente de outra. Qual seria essa? Por exemplo, eu dividi da seguinte maneira, foi num quadro que eu peguei na internet. Que é assim, View of Man, View of Society, Purpose, View of Government, Man's Purpose, View of God, View of man's relationship to God, View of church, religion, spirituality, View of the relationship between church and state, View of nature and relationship between man and nature, View of schools, education, e View of the source of legitimate power. Tá? Então a gente começa fazendo isso. Por quê? Porque simplesmente aqui são tópicos onde eu vou discorrer e a gente vai aprofundar mais para frente, que é para lhe dar uma visão geral do que seria os nativos americanos, que a gente vai tratar dessa literatura, tá? E muita gente reputa que não existia literatura entre os ameríndios, os aborígenes, os nativos, ou como se chama nos Estados Unidos e no Canadá, eles são chamados de First Nations, as primeiras nações. Então a gente vai ver que existe realmente essa literatura, cunho-se dessa literatura. Depois a gente vai ver como é que são esses pontos no puritanismo, entre os puritanos, e como é que eles eram vistos durante o iluminismo, né, que é a idade da razão, tá? E que culmina com a Revolução Americana, que seria a independência dos Estados Unidos. Então, eu estou no slide. Então, no slide a gente vai fazer do Native American, tá? Ver bem que coisa, onde é que. Minimizar isso aqui. Onde é que minimiza, Oswaldo? Onde é que minimiza isso aqui?
Então, continuando, a gente teve aqui um pequeno problema técnico, mas retomando. Então, começa no Native American. Então, qual era a visão do homem? Como é que o homem era visto para os nativos? Quer dizer, como é que o homem é visto para os ameríndios, ou os habitantes autóctones da América, né? Porque a América, quando foi, digamos, entre aspas, descoberta por Cristóvão Colombo, ela já tinha gente morando aqui, gente que migrou da África ou da Ásia, a gente diz através porque, como antigamente a Terra ela era formada pela Pangeia, né, no caso todos os continentes eram ligados, ou tem uma teoria que diz que eles migraram pelo Estreito de Bering para as Américas, então quando eles chegaram aqui já existiam essas pessoas, né? A gente chama comumente e erradamente, porque Cristóvão Colombo foi quem cunhou essa terminologia de forma errada. Ele acreditava que estava chegando na Índia, então ele chamou os habitantes da América de índios. Tá? Então a gente não chama de índios, a gente chama de indígenas, ameríndios, primeiros povos, né? Primeiras nações, você escolhe o termo. Então, para eles, o homem é parte da criação. Então, essa é uma característica das comunidades autóctones, seja em toda a América, e nós somos parte do mundo. Nós estamos imbricados na natureza. Não é essa visão ocidental que a gente tem, que a gente está fora da natureza. Né? Eu sou descendente de indígena com negro, né? Então, eu costumo dizer que minha avó foi pegar a dente de cachorro, né? Para poder ser usada como escravo. Então, para os nossos ancestrais, para os nossos parentes, o homem faz parte da terra. A gente não é separado. Então, a religião, o que seria a religiosidade, ou o homem faz parte da natureza. Não é essa visão ocidentalizada que a gente tem hoje, que a gente acha que nós, os seres humanos, nós não fazemos parte da natureza. É isso que está causando muita coisa errada. Qual é a visão da sociedade? A sociedade ela é uma sociedade comunal, então ela é baseada sobre o quê? Sobre laços bem fortes e bem, digamos, estreitos. Tá? Então, o grupo, como um todo, é essencial. Não existe a noção de individualismo. Então, tanto que as terras são comunais, os filhos são criados pela comunidade, então toda a comunidade é responsável por tudo. É tanto que aqui no Brasil os indígenas se tratam como parentes, todos como parentes. Então, não existe essa ideia de sociedade individual. Tá? Eles têm laços muito estreitos. Qual é o propósito e como é que eles veem o governo? O cacique, por exemplo, ou o chefe, ou que seja dos indígenas, ele existe para providenciar o alimento e o sustento da comunidade e para proteger a comunidade. Tá? Qual é o propósito da existência do homem? Não há um questionamento que a humanidade exista, tá? E sim há um foco, qual seria o propósito dela dentro do grupo, tá? É uma procura de uma visão, quer dizer, eles têm uma visão diferente, tá? Não há o existencialismo, aquela coisa de eu existo ou não como humanidade. Sim, para eles a humanidade é um fato que existe, que não é questionado. Tá? O que é questionado é qual é o propósito de ser um ser humano dentro do grupo. Quais são as visões de Deus e quais são os relacionamentos de Deus? Então, há uma religiosidade, uma visão, uma cosmovisão, ou uma visão de mundo diferente quando se relaciona às religiões, porque eles acreditam que tem muitos espíritos, que tem um grande espírito que criou tudo, tá? E que você tem que ritualisticamente, através de rituais, manter esse contato entre o mundo tangível, que é o mundo concreto, com esse mundo intangível, que é o mundo dos espíritos, que é o mundo lá do outro lado. Tá? Como é que tem a questão da igreja, religião e espiritualidade? Como é que tem essa relação entre igreja e Estado? Então, para eles é essencial o bem-estar. Espiritualmente, você tem que estar bem.
e você não tem aquela relação como existe nas igrejas católicas ou protestantes, tá? Que você tem uma obrigação de manter uma relação com esses deuses, com esses espíritos de uma maneira, digamos, correta. Ou como a gente vai ver, por exemplo, nessa manifestação que a gente tem que ser subjugado e que a gente tem que ter cuidado e realmente ser de maneira inferior. Não, eles têm uma relação que eles têm que agir bem, né, para manter as habilidades deles, que habilidades sociais, de sobrevivência, de ser bem-sucedidos na guerra, tá, de ter proteção. Então, é uma relação onde a hierarquia é menor. Tá? É mais ou menos como é no candomblé. Você se relaciona com o seu ori, com o seu orixá, de maneira que vocês são amigos e que um protege o outro e realmente você tem que ter respeito, mas não deve temer os deuses. Né? Qual a visão da natureza e essa relação entre o homem e a natureza? Então, como eu disse lá na questão qual é a visão de homem, aqui ela se expande. Por quê? Porque o homem é parte da natureza e deve respeitá-la. Então, por exemplo, para o indígena, a terra ela é a mãe. Então, muitos ameríndios, muitos indígenas andinos chamam a terra de Pachamama, seria a mãe terra, porque é dela que ele depende para tudo. Então, eles têm um respeito e uma relação mais de conservação, de não poluir, de não destruir, de ter cuidado, porque para eles a natureza é como se fosse uma mãe, porque ela é quem lhe dá tudo, ele retira tudo da natureza, o remédio para se curar, os materiais para construir a sua habitação, as suas roupas, os alimentos, tudo é retirado dessa terra ou dessa natureza. Então, a relação com ele é de muito respeito, porque ele sabe, se ele agir mal, ele não vai ter como tirar a sua sobrevivência. Para ele, com a visão de escola e educação. A educação é mais prática e cultural, então é uma educação que visa que o sujeito está habilitado para viver em sociedade e ser alguém que vai contribuir com o grupo. Tá? Então, por isso que ela é mais prática e cultural. Ela é passada essa educação através de tradições culturais, tá? Porque essas tradições que vão dar continuação da comunidade e também a continuidade também da preocupação que muitas nações e muitas comunidades indígenas acreditam na vida após a morte, no afterlife, né? Então, e nos seus ancestrais. Tá? Então, a ancestralidade aqui é bem forte. Quer dizer, muitos acreditam que as pessoas que antes estavam na Terra e continuam a ajudá-las no outro plano. E qual é a fonte legítima de poder? Essa é baseada na força e no conhecimento, na sabedoria. Tá? Isso é grosso modo. Os puritanos, a visão do homem ela é mais, digamos, menos filosófica, ela é mais, digamos, mais clara. Melhorou o áudio? Certo. Ok. A gente parou aqui para uns ajustes aqui, tá? Então, eu estou já no puritanismo, né? Então, eu queria até me manifestar dizendo que, no final,
a gente vai ter uma parte que é para justamente vocês tirarem dúvidas, tá? Então, no final, eu gostaria muito que tem um chat lá que vocês podem... Eu tô monitorando o chat, né? E vocês podem colocar perguntas. Agora, eu queria que vocês se identificassem e colocassem qual é o polo, tá? Eu estou falando para 20 polos, então é interessante que vocês se dizem fulano de tal, de polo tal, tá ok? Então, continuando. No visão mais, digamos, mais ocidentalizada já, onde as visões de mundo são mais maniqueístas, são mais baseadas no que é bom e no que é mal. Então, a visão do homem, dos puritanos, que são protestantes, que realmente criaram uma igreja diferenciada, a qual essa igreja não era sujeita e não se reconhecia leal ao rei, o Henrique VIII à época, e se chama de separatistas. Por isso foi que eles foram para a América. Eles acreditavam basicamente que o homem é mau, que o homem tem uma natureza maligna, tá? E que o propósito da sociedade vai ser levar esse homem para o paraíso, quer dizer, você reformar esse homem para esse homem se transformar num homem bom. E quando eu falo aqui homem, eu estou falando homens e mulheres, né? Eu vou mudar para ser humano, tá? Qual é o propósito e como é que é visto o governo? É do mesmo jeito que se a sociedade, o propósito é levar o homem ao paraíso, então o governo também é levar todo mundo ao paraíso. Então, no caso, são estados, ou estado que eu falo aí, o estado com maiúsculo, né? São as nações, ou são comunidades teocráticas, são baseadas na Bíblia. Então, os puritanos, toda regra e toda lei dos puritanos é a Bíblia. Então é uma teocracia. Tudo é definido pela Bíblia. Os comportamentos, tudo. Tá? Qual é a existência do homem? Qual é o propósito? No caso, adorar a Deus, glorificar a Deus, né, e se juntar a Ele ou aproveitá-lo sempre. Tá? E qual é a visão de Deus? E qual é essa visão desse relacionamento do homem com Deus? Então, para é o que a gente na Bíblia, né? Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Que ele pode tudo, ele está em todo lugar e ele sabe de tudo. Então, ele é sagrado, benevolente, misericordioso, mas também um Deus irado. Então, aqui há aquela visão da venda do Deus irado, do Deus do Velho Testamento, que é o Deus que a tudo punirá com raios, trovões, poderá fulminar alguém, matar alguém, se essa pessoa realmente não corresponder ao que ele deseja. Então, essa aqui você tem realmente no puritanismo um temor a Deus, porque Deus é vendido com a imagem de ser um ser irado, um ser que pode lhe matar. Tá? E principalmente para aqueles que não acreditam nele, né? Os pecadores. E isso dependia muito também de quem estava fazendo a pregação. Qual era a visão da igreja, da religião, da espiritualidade? E a visão também desse relacionamento entre a igreja e o Estado. Não há uma separação. Tá? O Estado e a igreja é a mesma coisa. Quem dita os costumes, ou tudo que se passa dentro da sociedade, é a igreja. Então, é muito parecido com o catolicismo anterior da era medieval, onde você tinha todo o comportamento definido pela igreja. Então, no puritanismo também vai ser a mesma visão. Tá? A igreja é o Estado. Tá? E essa igreja vai ser tudo aquilo que você envolve a superstição, o mistério, o medo. Então, é nesse patamar que eles vão ser calcados. Toda a relação do homem com Deus para os puritanos é no temor de Deus, do que ele pode fazer. Tá? Então, qual é a visão da natureza da relação entre homem e natureza? Então, de acordo com os puritanos, a natureza ela é cheia de pecado, principalmente do pecado original. Então, ele vai se relatar o Gênesis, onde você vai ter a criação do mundo,
e é onde você vai ter a queda do homem quando Adão e Eva comem a maçã, então eles cometem o pecado original, tá? E a natureza é esse resultado desse pecado original. A natureza ela é selvagem, ela é indomável, tá? Assim como aquele homem, que é um homem que não é convertido, que não é cristão. Então, para eles, essa natureza, esse homem, eles estão cheios do demônio. Então, eles são realmente o demônio, o Satã, né, aquele nome que você queira dar, Lúcifer, reside dentro desse homem e dessa natureza. Tá? E para transformar essa natureza no que Deus entende, o que ela seja proveitosa para nós, seres humanos, trabalho. Eu preciso que o homem. Então, é outra característica do puritanismo. O puritanismo é um movimento que, quando chega na América e funda as três primeiras colônias, ela vai fazer o quê? Ela vai falar simplesmente que o homem tem que trabalhar e orar, trabalhar e orar, trabalhar e orar. Pronto, é isso que ele vai fazer da vida. Não tem. Qualquer outro comportamento é condenado. Se você cartas, gosta de dançar, gosta de teatro, nada disso existia durante a era puritana. Tá? Então, essa era a relação do homem com a natureza. O homem se relacionava com a natureza como o quê? A natureza é maléfica, é cheia de perigos, e para ele poder sobrepujá-la, para ele poder vencer essa natureza, ele tinha que se entregar a Deus, tá? E tinha que trabalhar muito e orar. Orar e trabalhar. E assim ele agradaria a Deus e assim ele conseguiria se salvar por suas obras. É outra característica. Tá? Você não se salva, de acordo com as escrituras dos puritanos, você se salva através das suas obras e não da graça divina. Tá? Qual é a visão da escola e da educação? A escola era para ensinar a escrever e ler, para ler a Bíblia, para poder conseguir chegar no paraíso. Então a educação, ela era um modo de você atingir o quê? Uma comunhão maior, como se os puritanos fossem ignorantes. Muito pelo contrário. Eles eram homens muito bem ilustrados, muito bem letrados e que realmente estudaram muito. Mas o intuito dos seus estudos é para poder realmente ler a Bíblia de maneira mais apurada, com mais esmero. E legal isso. Tá? Qual é a fonte do poder? É a Bíblia, é Deus. Não existe outra fonte de poder. Todo poder emana de Deus e, consequentemente, da Bíblia, que é considerada como sendo a palavra de Deus. Tá? Agora nós vamos para a última parte de hoje, tá? Que seria o próximo slide, que é o que em inglês é chamado de Enlightenment. Também alguns livros você vai deixar como Age of Reason, tá? E que também faz parte da American Revolution, que seria a Guerra da Independência. Seria chamado também uns livros de a Revolução Americana. Então veja bem, nós vimos no primeiro slide uma visão de mundo dos ameríndios, dos primeiros habitantes, onde eles têm uma visão totalmente anti-ocidental, tá? Onde eles têm uma relação com a terra, eles fazem parte da criação, tá? Eles têm um sentimento comunal, a educação é educação prática, né? Uma educação feita para você conseguir ser um indivíduo, digamos, útil para a comunidade. Na segunda parte a gente tem uma parte totalmente baseada, e aí você tem nessa parte que seria a parte do puritanismo dos Estados Unidos, é um tempo que seria comparável à Idade Média da Europa, que foi a idade onde a religiosidade prevaleceu. Então, comparados, e também quando a gente fala de iluminismo, não é o iluminismo europeu, é o iluminismo mais tardio, que chega mais tardiamente na América. A gente, quando vai pensar nesses movimentos, a gente não pode
fazer uma comparação para e passo, quer dizer, ao mesmo tempo com a Europa, porque todos os movimentos que chegaram na América, a gente tem que entender que eles chegaram outdated, quer dizer, eles chegaram atrasados no nosso continente. Então, no século XVI, XV, XVI, século XVI e século XVII, você vai ter uma sociedade americana muito baseada na religiosidade. A religião domina tudo. Século XVIII para século XIX. Então aqui já começa um movimento de oposição. Você vai o oposto da religiosidade. Então por isso que e aí muitos dos autores dessa parte da literatura americana vai seguir os modelos iluministas, onde você vai ter Descartes, né? Descartes com o seu livro, escapou o nome do livro agora, né? Discurso do Método, né? Então, o discurso do método do Descartes é que realmente lança toda a base para o iluminismo, mas ele é muito anterior a esse iluminismo que acontece nos Estados Unidos. Então o que acontece? Esse iluminismo, ele vai se basear no mesmo padrão, só que mais tarde. Então para eles o homem é lógico, tudo é racional, tudo é explicado através da razão. Então você vê justamente aqui já um contraponto com a visão de mundo que seria o homem maléfico, e geralmente é uma visão religiosa, né? Mais científica. O mundo vai ser começado a explicar em termos científicos em contraposição à sobrenaturalidade, à questão mística que era do movimento anterior. Então, para o iluminismo, o homem é lógico. Qual é o propósito da sociedade? É proteger os direitos de cada pessoa. Então aí começa a ter as noções dos direitos civis, que as pessoas como cidadãos têm direitos. Então o movimento iluminismo por si só, que já começa lá também, que desemboca na Revolução Francesa, é o quê? Igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, liberdade. São liberdade. Isso, que é a tríade da Revolução Francesa. Então você começa a achar que o propósito da sociedade, ou a visão que a sociedade tem, é proteger os direitos de cada pessoa, né? Através do governo. Aqui se começa a já pensar o governo totalmente dissociado, quer dizer, totalmente desmembrado da religiosidade. Então aí começa a ideia de Estado laico, Estado sem religião. Tá? O Estado vai proteger os cidadãos independentemente da sua religião. Qual é o propósito? O governo? Como é que se vê o governo no iluminismo? No caso, é providenciar as necessidades do grupo, quer dizer, é prover as necessidades do grupo, quer dizer, é realmente fazer com que as necessidades desse grupo acabem. Seria a nossa ideia moderna de governo. O governo é para cuidar da população. E ele vai fazer isso. Como é que ele vai prover? Como é que ele vai suprir essas necessidades do grupo? Ele vai fazer isso através da tecnologia, da razão, da ciência. E vai proteger os direitos do homem, os direitos naturais do homem, que aí já começa os primeiros direitos naturais, que já estão inclusos na Constituição Americana, que diz: o homem tem direito de perseguir a sua felicidade, the pursuit of happiness. E há outras expressões: todos os homens são iguais. Né? O poder emana do povo e é para o povo. Então você começa a ter essas ideias de que vida, liberdade, propriedade, igualdade, tá? Qual é a proposta da existência? O trabalho se torna mais confortável, quer dizer, você não precisa trabalhar tanto. Por quê? Porque você vai ter que usar o quê? A ciência, a razão e a tecnologia para
mitigar, para poder lhe ajudar a ter um trabalho menos exaustivo. Então você começa a pensar o que no melhoramento tecnológico para que seu trabalho não seja um trabalho cansativo. Qual a visão de Deus? Qual a visão do homem com relação a esse Deus? Então você tem um deísmo. O que é deísmo? Você acredita em Deus, mas você não tem uma religião particular. Você não vai ser nem cristão, nem muçulmano, nem do candomblé. Quer dizer, você acredita na existência de um ser supremo, de um ser divino. Mas não é fechado numa questão só de que tem que ser católico, protestante. Não, você abre o leque para outras opções. E tem essa ideia de que Deus não é uma máquina para vender, e aí se combate aquela questão do calvinismo, né, que também é uma oposição a outra corrente, de que Deus vai lhe vender as suas bênçãos, né? Nem ele vai lhe fulminar com raio, nem vai lhe matar com raio por punição. Tá? Então começa-se a ter uma visão mais humana de Deus, mais, digamos, amorosa. Tá? Quer dizer, uma visão de Deus mais ampla. Não se fecha no maniqueísmo do bom e do mal, como se Deus fosse uma criatura humana que vai premiar somente os que são bons para ele e vai punir os que são maus, tá? Então, para eles, o Deus é mais como um relojoeiro. Ele fez o plano, quer dizer, ele fez o plano da criação, colocou esse plano em ação, agora ele está só sentado e assistindo o plano se desenvolver. Então, quer dizer, você já tem uma ideia de religião mais moderna. Deus não vai interferir tanto na tua vida, ele vai ser somente aquele Deus que a gente já hoje em dia algumas religiões, né, veem como que ele fez o plano da criação, criou, botou aquilo ali para funcionar. Desculpa. E agora ele está lá sentado, relaxado, só assistindo a gente fazer as coisas, sem se meter na nossa vida. Então, mas mesmo assim eles ainda carregam uma questão da questão da punição ainda, porque diz que as consequências lógicas para quem comete o pecado é a punição. Mesmo pautando a vida por essa relação de deísmo, de ser mais lógico, mais razão, ainda existe um pezinho lá na crença religiosa de que todo pecador vai ser punido. Qual é a visão da espiritualidade? Então a visão dessa relação entre igreja e Estado é que elas são separadas. Eu já disse anteriormente no início. Isso é de que o Estado é uma coisa, a igreja é outra. As duas não se misturam, as duas não funcionam no mesmo prédio. Tá? As duas são esferas diferentes. Então, o Estado ele está para todos, independente da sua profissão religiosa, enquanto que a religião está para quem professa aquela religião. Então, estão separados. Tá? É mais uma tradição social e muitos que eles chamam lá nos Estados Unidos de Founding Fathers, que seriam os ancestrais, aqueles que fundaram a nação norte-americana, viam a religião como um fator de controle social. A religião era usada para controlar as pessoas, mas não uma parte. Qual é a visão de natureza entre o homem? A natureza é caótica para os iluministas, né? E é uma ferramenta para o homem. Então, vai ser mais assim, para o racionalista, todos os eventos que eram sobrenaturais e que eram explicados através da religião, vai ser explicado pela razão. Então eles dizem que são, na verdade,
tudo que acontece que não pode se explicar pela religião são fenômenos naturais que vão ser explicados pela ciência. Então aqui você começa a dicotomia e a oposição entre ciência e religião. Então, para o iluminista, para quem vai estar na idade da razão, eles veem a natureza ela não é má, mas apesar de caótica, ela tem ordem nesse cosmos. Então eles vão começar a ver o quê? Que a ciência vai explicar todas as leis que eles vão chamar de leis naturais. Então nada que era sobrenatural para eles é sobrenatural. Na verdade são fenômenos naturais. Aí você começa a ter Isaac Newton, outros cientistas que começam a dizer como eles usam. Que essa aqui é como se fosse um relógio. Tudo é interligado e que você pode explicar isso através das leis. Aí você vai surgir a química, vai surgir a física e outras ciências duras, matemática, né, para poder explicar esse funcionamento do mundo. Então a natureza não é uma coisa maligna nem selvagem, em oposição ao que pensavam os puritanos. Os puritanos pensavam que era maligno e selvagem, mas lembra que para os nativos a natureza é tudo, é a mãe deles. Então, para os luministas, ela é caótica, mas ela é uma ferramenta. Se a gente conseguir entender a natureza, a gente vai conseguir usar essa natureza a nosso favor, tá? E vai conseguir o quê? Melhorar a natureza e fazê-la para nós. Para que serve a escola e a educação para eles? Qual é a visão que eles têm da escola e da educação? É para você realmente aprender o quê? O conhecimento lógico e científico. A escola é a visão moderna de escola que a gente tem hoje em dia. A gente vai para a escola para aprender o quê? Aquele conhecimento que a família não nos dá. Aprender matemática, física, história, geografia, né? Então a escola é para isso. Para passar também as tradições e culturas, para fortalecer essa comunidade, tá? É para ajudar as pessoas a se interarem e se inserirem nessas explicações da sociedade. Então, quer dizer, essa uma noção de sociedade mais próxima do que a gente já tem hoje. Então, na verdade, as escolas são vistas como um ambiente social, onde você vai socializar e vai trocar experiências, tá? Onde você vai aprender as tradições, onde você vai fortalecer os vínculos, né, comunitários. E qual é a visão, qual é a fonte desse poder legítimo? Para o iluminista é a lógica, a ciência, o conhecimento, né, e o consentimento para o governado, quer dizer, tá certo? Então, basicamente seria a gente vai trabalhar nesse primeiro momento esses 3 slides. Eu não vou mais à frente. Esse slide aqui a gente vai parar por aqui, tá? Agora, o que eu vou trazer? Eu vou trazer um grupo de slides. Tá reconectando aqui. Ok. Eu vou para o próximo slide agora, viu? Aí já vou começar.
Não é que eu tenho muita coisa. Bom, gente, retomando, ficar muito repetitivo, né? Então a gente vai para agora. Tá na plataforma de vocês agora no slide, que esse slide realmente eu não vou poder disponibilizar para vocês, porque esse slide é de uma amiga minha e ela só me permitiu usá-lo para fazer essa apresentação. Então ela não, como tem direitos autorais, ela foi quem elaborou o slide, eu não posso disponibilizá-lo, tá? Quem quiser toma nota, tira foto e tal. Então a gente começa mais ou menos com, a gente vai pular esse slide, porque eu já coloquei no primeiro, tá? Vamos para o próximo, que é para um começo de conversa, para realmente para dizer como é que começa a descoberta, entre aspas, aí, em 12 de outubro de 1492, né? Cristóvão Colombo, patrocinado não pela coroa portuguesa, mas pela coroa espanhola, tá, gente? Tudo bem, passa. Tá? Então, foram os reis de Espanha que realmente patrocinaram a viagem dele. E a gente vai começar a devagar sobre algumas partes históricas, tá? Os portugueses propriamente não são os primeiros a descobrirem. Essa história de que a América foi descoberta, na verdade que existia essa terra por aqui. Um livro chamado The Vineyard Saga, que seria um livro viking, tá? Que descreve e aí, que eles estiveram por aqui pelo século XI. E estabeleceram alguns acampamentos e algumas, digamos, colônias, tá? E também, por exemplo, existem algumas inscrições que podem ser fenícias na costa de Janeiro. Tem vestígios de que chineses estiveram por aqui. Então, retomando, então, vestígios que essa descoberta, não, na verdade, ela é realmente mais uma conversa, como eu disse, para boi dormir, tá? Outros povos tiveram e muitos reputam que os primeiros elementos que estiveram aqui e que está até no livro de vocês foram os vikings, tá? No século XI. Aí a gente começa a falar sobre a literatura, eu vou até mostrar para vocês esse livrinho aqui, tá? Que eu até baixei um outro livro também, e que eu vou botar no Siga para vocês, falando sobre o folk tales, ou no caso as Old Indian Legends. Old Indian Legends, tá? Então, eu tenho esse livro, não é esse livro aqui que eu vou colocar na plataforma, é um outro. Então, esse aqui, ele tem alguns, que ele é separado, por exemplo, entre quando os animais viveram como iguais com as pessoas, antes do homem branco chegar, as alegorias, os primeiros contatos com europeus, a chegada do cavalo, os tricksters and magicians, que seriam tricksters, aquela história do macaco no folclore brasileiro, que é aquele enganador, aquele espertalhão que vive de enganar os outros, né? E os mágicos, heróis e heroínas, histórias de animais, histórias fantasmas. Então, no caso, a diferença dessa literatura da nossa literatura como a gente concebe, é porque é uma literatura oral, como a maioria dos povos ágrafos, né, povos que não têm escrita, que não escreviam,
as histórias eram repassadas de geração para geração. Então há toda uma tradição oral, tanto para os indígenas e uma parte dos africanos também. Tá? Então, há muitos teóricos que dizem que antes do europeu chegar não existia literatura no continente. Existia sim, só que era uma literatura que não era escrita. Era uma literatura que era oral. Tá? Que essa eu posso considerar como sendo originalmente americana porque ela trata do dia a dia e de todos os temas. Ela trata de situações que eram do dia a dia desses povos que eram os povos autóctones, os povos que realmente habitavam o continente antes dos europeus chegarem. Tá? Então é uma tradição como ele fala aí, trata de tradição de transmissão oral. Isso não quer dizer que não seja literatura. A gente chama de literatura, mas é literatura. Tá? E por infelicidade e até pelo extermínio, desde o começo da colonização dos Estados Unidos, para você ter uma ideia, os primeiros puritanos que chegaram nos Estados Unidos, a maioria morreu de fome no primeiro inverno, e aí os índios Powhatans e os índios Pontiacs, que habitavam aquela parte, com pena dos europeus, acolheram esses europeus e ensinaram eles onde procurar água, como plantar o milho. Quer dizer, ensinou eles a viverem no continente. E aí depois que aí se tem a primeira colheita abundante que eles tiveram, né, que eles tiveram excesso de comida, os primeiros colonizadores, né, é uma comemoração, um feriado que foi criado por conta disso, né? Pela essa primeira colheita abundante. Então, o Dia de Ação de Graças foi o primeiro ano que eles tiveram abundância de comida. Eles fizeram esse feriado na quinta-feira, na terceira quinta-feira de novembro, né? Então, o que é que depois os europeus fizeram com os indígenas, com os ameríndios? Eles mataram, começaram a perseguir e matar os indígenas. Por quê? Porque eles já sabiam conviver na terra e viver. Então, qual foi a paga que eles deram para os indígenas? Mataram, né? Então, muitas dessas tradições não chegaram a gente por conta disso. Dos massacres, né? Eles foram massacrados. Muitas tribos, por exemplo, em Espanhola, que foi na América Central, onde Colombo chegou, tribos inteiras foram dizimadas, deixaram de existir. Os Caraíbas é uma das tribos que realmente desapareceu, não existe mais por conta dessa chegada do europeu. Tá? Então a gente vai para os primórdios. Então a gente fala dessa questão da literatura. A gente vai para os primórdios, que a gente considera, né, que a professora Lilian considera, por exemplo, a literatura nativa americana, as narrativas de exploração, colonização dos Estados Unidos, a tradição puritana, sua literatura religiosa e a idade americana da razão. Então você tem aí, a literatura nativa americana, antes de 1920. Tá? Ela tem sobrevivido, como eu disse, todas as lendas que estão aqui nesse livro e no outro, e tem um outro que é da Zig-Salá, que é uma indígena, que é uma ameríndia, elas sobreviveram através do quê? Foram recontadas oralmente e depois foram grafadas, quer dizer, nesse livro, por exemplo, aqui do D. Brown, eles são o quê? Eles dizem retold for our times, quer dizer, elas são recontadas para o nosso tempo. Eles são adaptações. Tá? Então foi feito esse trabalho de que para que elas se cristalizassem, para que elas se tornassem, né, literatura escrita. Mas isso foi feito por povos autóctones que realmente durante a colonização, que os filhos dos indígenas eram mandados compulsoriamente contra a vontade para a escola que ela chama de escolas índias, e lá eles aprendiam a ler, escrever, e tinham que abandonar todos os seus costumes e adotar o nome cristão. Era obrigado a adotar o nome cristão. Eles tinham que adotar o nome cristão.
Então foi por causa dessas pessoas que foram forçadas que também se conseguiu, por outro lado, salvar essas tradições orais. Tá? E, como eu disse no lado anterior, eles vão considerar literatura menor, literatura de inferior, porque se tem essa ideia de que se a literatura oral ela é inferior à literatura escrita. Tá? Existem ramos do estudo literário que dizem que literaturas orais são literaturas inferiores, porque são consideradas cultura de massa, cultura popular. E muitos estudiosos acham que cultura popular e cultura de massa é inferior à cultura erudita. Tá? Parte do problema também é você reconhecer isso. Pode, né? Posso continuar? Ok, então, a grosso modo, essa literatura, eles vão ser, como é de tradição oral, eles vão, né, ser mal vistos, tá? Aí você tem os gêneros que eu já detalhei ali, você vai ter mitos, você tem mito de criação, conto trapaceiro, canções, tá? Você vai ter também o quê? Essas culturas são para ensinar lições morais, é para transmitir informações práticas sobre o mundo, o seu universo não é dominado pelos seres humanos, animais e humanos são frequentemente intermutáveis em mitos e contos. Quer dizer, há contos em que o ser humano se transforma em animal e vice-versa, não há essa separação. E para muitas comunidades, né, das primeiras nações, e em muitas delas cada um acreditava que cada um tinha um totem que era um animal que representava esse totem para eles. Então essa ligação com a natureza e com os animais ela é muito forte, tá? E os mitos de origem podem até apresentar animais como um instrumento de criação. Eu li ontem um que usava a tartaruga, né? E tem um até que está no livro de vocês que é sobre a questão, né, de um animal que suporta o mundo nas costas, que é a tartaruga, que é usado quatro pássaros para poder recolher terra debaixo da água, que só existe água, e através dessa terra, Manabolo, que é que seria o grande Deus, o Criador, cria o mundo e é colocado em cima das costas da tartaruga esse mundo, tá? E nesse outro era a tartaruga que criava o mundo. Para eles, as palavras são poderosas, mágicas, elas permitem que o orador adquira poder. Sonhos são mensagem do mundo espiritual. Então não há essa divisão, digamos, não há uma separação entre o mundo dos sonhos e mundo real, quer dizer, o tangível e o intangível estão em comunicação. Animais e objetos, assim como os seres humanos, possuem um espírito personificante, como veados, água, vento. Os autores não têm autor, ninguém é dado autoria para as lendas, tá? É dado para o povo. É um mito, é um conto Apache, é um conto Sioux, é um conto Lakota, é um conto Arapaho.
Não tem essa divisão, não tem um autor propriamente dito. Você vai ter novos espíritos de Deus, rituais de orações, que são pegos de outras culturas, de outras comunidades. E em alguns também o cristianismo, né? Tá? Então, para fechar essa parte eu queria falar de um fato que é quando o extermínio dos... Está no livro do D. Brown, né? Enterre no Rio, né? Bury my heart at Wounded Knee. O D. Brown diz que quando da inevitável e inexorável extermínio dos indígenas e do confinamento deles nas reservas, apareceu entre os indígenas, entre os ameríndios, uma dança chamada The Ghost Dance, que era a dança do fantasma, que eles faziam porque tinha um profeta Sioux, ou é Lakota, não me lembro agora, que dizia que eles iriam sobrepujar os brancos. Então, aí isso fez com que o governo americano ficasse muito receoso e realmente começasse a combater essa Ghost Dance, que é a crença no mundo espiritual que eles iriam sobrepujar o homem branco. Você tem a base nas 4 direções, né, leste, oeste, norte e sul, né, que são as 4 faces do corpo humano. Então, para ele, o número 4 é um número sagrado. A natureza para ele, as cores da natureza, as cores, as palavras são impares. Tá? Então, com relação, por exemplo, à sexualidade, macho e fêmea, portanto, a completude. O sol e o céu representam o pai, a chuva, a luz solar são vistos como vivificantes e férteis quando atingem o corpo de terra feminina. Tá? Então, quer dizer, a chuva, o sol e o solar são masculino e a terra é feminina. Por isso que muitos chamam os andinos chamam de Pachamama, seria a mãe terra. Tá, então essas literaturas usam muito metáforas, existem as canções também, tá? E aí você tem a questão, você vai pular dessa literatura nativa americana, chamada assim, para o que eles chamam de narrativa de exploração. Só que a gente já começa a colonização per si, quer dizer, a colonização europeia começa a partir desse ponto aqui, né, que é o século XVII. E são o que a gente chama na nossa literatura brasileira, a literatura de viagem, em portuguesa também. A carta de Pero Vaz de Caminha, os tratados escrevendo na Terra Brasília, tudo aquilo ali. Então, os americanos têm a sua também, têm as suas literaturas de viagem, que no caso lá eles chamam de narrativas de exploração, tá? Então são histórias de assentamento, de colônia, histórias naturais da terra, histórias sociais do povo, certas narrativas de exploração consistem em impressões da América gravadas por exploradores europeus, tá? Depois eles voltaram para casa, eles foram circulados nos exploradores. Você tem alguns registros, né, do Américo Vespucci, ele vai dizer Martin Bates Miller, e você vai ter também C. Walter Raleigh, Richard Hackett, Thomas Harriot, e o nosso Pero Vaz de Caminha com essa carta, né, ao rei de Portugal, também uma narrativa de exploração, uma literatura de viagem, tá? Ou a viagem do Martius também aqui no Brasil também, existiram vários viajantes que viajaram pelos relatos do Brasil no século XVII, XVIII, XIX. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, tá? A gente pode ter que pensar que os Estados Unidos começam como 13 colônias, não é como hoje a gente conhece. Eles começam na costa leste, com 13 colônias somente. O primeiro assentamento que deu certo foi Jamestown, na Virgínia, tá? Teve um antes que foi em Roanoke, mas esse de Roanoke não prosperou. O que começou a prosperar realmente foi o Jamestown, tá? Que foi na Virgínia. Inclusive eu quase visitei esse lugar. Infelizmente eu me arrependo de não ter ido, tá? Então eles começam pelo costa oeste, tá? E o intuito deles não foi de explorar, foi realmente de colonizar como assentamento. Eles foram lá para serem habitantes, para criar um novo país, tá? Então essa nova cultura e literatura é totalmente inglesa, ela começa como inglesa. Apesar de ser feita aqui em solo americano, ela tem todo o modelo, tem todo o pensamento, tem toda a questão do eurocentrismo inglês.
tá? Certo? Ah, veio várias pessoas de vários estratos sociais, é claro, veio gente importante, como gente menos importante. Agora, é claro, foi diferente da colonização brasileira, porque o Brasil, quem vinha para cá eram os degredados, era quem era condenado em Portugal, era degredado e jogado aqui no Brasil. Lá não, foram pessoas que de própria vontade escolheram emigrar e habitar aquelas 13 colônias. E essa decisão foi feita por quê? Por causa de perseguição religiosa. Henrique VIII cria sua própria igreja, a igreja anglicana, por quê? Porque ele queria se divorciar, mas a igreja católica não consentiu, porque ele queria ter um filho homem. Então ele criou a própria igreja, apesar de continuar a ser católico, né? Casou novamente, matou a ex-mulher, que é a primeira mulher que ele queria se livrar, ele matou, para conseguir ter o filho que ele queria. E depois essa Inglaterra caiu de novo em mãos católicas. Aí começou de novo a perseguição que ainda hoje existe entre os católicos e protestantes. Então os protestantes resolveram primeiro ir para a Holanda, e da Holanda vieram para a América, mais especificamente em Jamestown, lá. Não, eles criaram uma outra colônia. Jamestown foi outra. Que ele vai falar mais na frente. Me escapou agora, tá? Tá? Então ele está dizendo assim, uma das colônias mais bem sucedidas foi de Roanoke, que é a Carolina do Norte, mas na verdade ela não foi bem sucedida. Aqui realmente foi mais bem sucedida foi a de Jamestown, tá? Então, por causa de uma guerra entre a Inglaterra, há uma abstenção. Quando eles voltam, os colonos não são mais encontrados, eles tinham desaparecido, tá? Então existe só uma palavra escrita no árvore, Croatoan. Então a professora dá uma dica de vídeo, que é o mistério do Croatoan, tá? Para vocês assistirem o vídeo. Então, como eu falei, você vai ter Jamestown, seria a colônia realmente que vingou, tá? Foi o primeiro lugar que você teve uma colônia de assentamento, tá? Abrigava desde pessoas de várias nacionalidades, até indígenas, alemães, irlandeses, italianos. E aí, esses primeiros escritos aí, né? Eu vou pular isso aqui porque na verdade o que interessa mais pra gente. Já falei um pouquinho disso, isso está bem no livro de vocês. Então o que vai interessar pra gente aqui é isso aqui. A tão famosa história do John Smith e Pocahontas, que Disney, né, glamorizou como sendo uma história de uma indígena que aceita, que salva o capitão inglês e promove toda a paz e a comunhão entre os europeus e os indígenas, mas que na verdade o que aconteceu foi que ela foi instada a se casar depois com um inglês e foi levado para a Inglaterra, onde morreu infeliz, tá? Não tem nada desse glamour de Disney não, tá? Realmente foi mais uma questão de coação nele, tanto que depois que John Smith consegue essa amizade, essa coisa toda com os indígenas, os europeus dizimam a tribo de Pocahontas, tá? Então é um pouco, existe uma glamorização dessa relação do John Smith, mas na verdade é uma relação de colonizador e colonizado, que no final o colonizado é quem leva a pior, tá? E aí você tem alguns filmes. Desses aí, o que eu recomendo mesmo que seja assistido é esse que tem o Colin Farrell aí na capa, O Novo Mundo. Os outros, Disney é Disney, né? Então a gente não pode levar em consideração porque Disney fantasia muito. Esse do Colin Farrell aí, O Novo Mundo, não. Ele realmente traz uma visão mais crua, mais realística do que seria essa colonização. Que o Novo Mundo aí, na verdade, eu assisti esse filme, O Novo Mundo seria a América. Ele retrata Pocahontas e a história de Pocahontas nesse filme. Então eu indicaria ele.
Os outros eu passaria batido porque Disney não é referência para nada, tá? Minha opinião. Quem gosta de Disney, me perdoe. E aí a gente vai para a colonização dos Estados Unidos. Gente, o tempo está avançando. Eu não vou ter tempo de fechar esse slide com vocês. Mas eu prometo que a gente fecha ele, termina ele na próxima aula, quarta-feira. Por quê? Porque eu queria agora abrir para vocês, para que a gente pudesse ver a questão das perguntas. Porque senão aí eu terminaria minha fala e não teria pergunta. Tá? Então vamos lá? Quem tem perguntas, dúvidas, é a hora. Próxima aula, quarta-feira, a gente finaliza o PowerPoint. Tá? A gente vai ter mais tempo. Hoje, infelizmente, realmente eu vou ter que sair mais cedo. Tá? Já são 9h22. Mas a gente cobriu bastante do que a gente o que eu tinha vontade, né? Gente, é o seguinte, ó, vamos eu vou responder primeiro do José Mário Lima, né? Que ele diz, as definições de homem bom foram retiradas da Bíblia, porém Deus também é demonstrado como uma instituição divina, capaz de aplicar punições das mais rigorosas. Existe alguma definição de como eles chegaram a essas conclusões? Eu, particularmente, me alinho à corrente do deísmo, porque entendo que ele deixou livre-arbítrio para quem possamos tomar. É o seguinte, na verdade, toda uma teologia, toda uma filosofia, até o Jonathan Edwards, que é um livro que a gente vai trabalhar, os Sinners in the Hands of an Angry God, quer dizer, os pecadores na mão de Deus, e realmente do que ele calvinismo para dizer que quem é esse homem bom, que é o homem temente a Deus, que é o homem que realmente faz tudo por Deus. Quer dizer, das interpretações, porque eles entendem escrito. É tanto que eles foram separatistas, por quê? Porque lá na Bíblia diz que vocês deviam ser, que os puros deviam se separar dos ímpios, daqueles que faziam mal. Então, a fonte para dizer quem era um homem bom era a Bíblia. A Bíblia é quem dizia quem era bom, quem era mal. A partir dos 10, né? Quem seguia os 10 mandamentos. Então essa teologia vem do calvinismo, tá? Quanto a Sueli vai ficar gravado, então eu não preciso fazer resumo, né? Vai ficar na plataforma, lá no canal. Então quem realmente perdeu as partes que eu estava dizendo é só assistir o vídeo que vai ficar gravado, tá ok? Quanto ao seminário, gente, a professora Lívia está pedindo para eu dar uma palhinha sobre o seminário. Gente, vai ser o seguinte, o seminário lá eu coloquei que seriam 4 a 6 pessoas, porque não tinha o número de pessoas, de alunos, mas em cada uma dos polos, o tutor presencial tem autonomia para dividir, né, por um número X de alunos, só que tem um porém, nenhum dos tópicos pode deixar de ser trabalhado. Então, vai ter que ser explicado todos os tópicos, tá? Outra coisa, os grupos vão ter que respeitar a questão. Eu vou dar uma olhada bem aqui no barema que eu botei no arquivo, né? Que vocês podem baixar lá. Que você vai lá e prova. Tem uma atividade cadastrada no Siga, prova. Lá vai ter toda uma descrição e embaixo tem um link assim, baixar arquivo.
E aí lá você pode, né, achar. Vamos ver se eu acho aqui, porque é tanta coisa. Desculpa, gente. Desculpa. Deixa eu procurar aqui para ver se eu acho aqui na minha pasta. Tá? Porque. Não, eu acho que ele está em outra pasta. Mas eu lembro bem, tá? São cinco, no Barema são cinco critérios que você vai ter que fazer, que você vai ter que levar em conta quando for elaborar o seminário. Quais são os critérios? Você tem que entregar um plano de aula, os recursos, tá? A participação, e essa participação aí é a participação individual. Quem não participar individualmente, quer dizer, quem não contribuir individualmente na apresentação, vai ter uma nota menor do que a do grupo. Então, para você ter uma nota, digamos, boa, você vai ter que você vai ter a nota do grupo e a nota individual, tá? Então, para os tutores, quando vocês estiverem avaliando o grupo, você tem que avaliar se todos no grupo vão falar e de que maneira eles vão falar. Quem fala de maneira segura, autônoma e realmente explicando o assunto vai ter uma nota. Quem não falar nada, ou quem segurar um papel na mão para ler, ou realmente demonstrar que não está à vontade, você vai ter que dar uma outra nota. Então você vai fazer uma média dessa nota entre a nota do grupo e a nota, né, da apresentação, da nota do grupo e da nota do participante. Depois você vai ter, as notas maiores são para quem tem segurança e que realmente traz informações relevantes, importantes e acuradas, quer dizer, que estão corretas, né? Quem trouxer informações erradas e destoantes e que realmente não tem nenhum embasamento científico vai ter nota menor. E tendo a profundidade. Então, se no seminário as pessoas só explicarem o que está na apostila básica, eles vão ter uma nota. Se você aprofundar, quer dizer, se você for além do que está na apostila, fazer pesquisa e trazer mais informações do que está na apostila, você vai ter nota melhor. As atividades, foi a Evonila, né? Evanila, assim, as atividades são simples. A primeira atividade, atividade 1, a atividade toda objetiva, que aonde o objetivo dela é fazer com que o aluno adquira todo o conhecimento histórico, do contexto histórico. Então ela é toda baseada no contexto histórico do que aconteceu nessa parte da história dos Estados Unidos, né, porque isso é importante para que ele use na atividade 2, porque na atividade 2 eu vou ter o quê? A análise de um livro. Então o aluno vai ter que escolher uma das 9 obras, então a primeira ele vai ter que ler a apostila basicamente e responder as questões, só marcar. Na segunda ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que pegar essas informações do contexto histórico, tá? Vai lá, eu disponibilizei e tem lá 9 obras que vão desde Sinners in the Hands of an Angry God, se eu não me engano, e termina com Mark Twain, As Aventuras de Huckleberry Finn, The Adventures of Huckleberry Finn. Então ele vai escolher uma dessas 9 obras e aí ele vai baixar o arquivo, e lá no arquivo tem os direcionamentos do que é pedido, como é que ele vai formatar, é só ele ler. Tá lá, como ele vai formatar esse trabalho, a sugestão de ler a BNT 14724, que é do trabalho acadêmico, a de 2011, né? A 14724 de 2011. Onde vai ter, eu dou a indicação também que ele tem que fazer introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Que ele tem que formatar de acordo com a BNT.
porque ele já vai começar a pensar no seu TCC, né? Tá? Então, esse trabalho é um trabalho de análise literária, aonde nenhum dos 9 livros deve ser deixado de mão. Quer dizer, em todos os polos tem que ter trabalho sobre todos os livros. Não pode se concentrar num livro só, que é outra coisa também. Eu conheço Moby Dick. Eu vou fazer todas as que eu vou fazer sobre Moby Dick. Não pode. Tá? Quer dizer, você tem, por exemplo, vamos fazer uma hipótese, você tem 40 alunos, né? Vamos fazer uma coisa mais, digamos assim, calculadora. Deixa eu abrir aqui a calculadora para fazer uma coisa. Digamos que você tem uma turma com 44 alunos, aí tem 9 obras. Então eu divido esses 44 alunos por 9, eu vou ter 4,8. Ou, por exemplo, eu sei que tem uma turma que parece que tem 18 alunos. Eu divido por 9. Então eu vou ter 2 alunos, quer dizer, essa é a quantidade que vai ter que ter trabalhos para cada um dos livros. Eu não tenho que ter uma quantidade enorme, por exemplo, de trabalhos sobre Moby Dick, sobre Huckleberry Finn. Então eu tenho que distribuir. Eu tenho que ter uma quantidade igual de trabalho sobre cada um dos livros. Tá? Então se você tem que, por exemplo, no seu polo, por exemplo, você tem quantos alunos? Pega essa quantidade de alunos e divide pelo número de obras, que você vai ter uma quantidade de trabalhos mínimos que eles vão ter que cumprir. Então, os alunos vão fazer o quê? Vão ler os livros, somente um livro, e trabalhar somente um livro e deixa os outros de mão. E o intuito é que realmente haja esse interesse por ler todos os livros e trabalhar todos os livros. Por quê? Porque depois os alunos vão ficar falando desse livro para o outro colega. Então a intenção é suscitar essa vontade de espalhar, essa vontade de ler os livros, né? A contradição básica, né, entre um e outro é que, por exemplo, apesar do puritanismo pregar uma vida pautada em Deus, mas ela dá início ao capitalismo, dá início à questão de você ter a ambição de enriquecer. Tá? Entendeu? E do iluminismo, apesar do iluminismo americano dizer que realmente fala da razão, da explicação pela ciência, você ainda tem a presença religiosa, do deísmo, né? Você ainda tem a presença da religião dentro do iluminismo. Mas isso eu estou falando isso a grosso modo, né? Isso é bem rasteiro. É interessante, viu, Deuseni, que você pesquise mais para poder desenvolver essa ideia. Bom, então é o seguinte, para a gente fechar, né? Porque na verdade eu tenho que. Não, Zé Marlima, o deísmo é crença em Deus, é qualquer crença em Deus. Não, ateísmo já é você não acreditar em Deus, tá? Se você é ateu é porque você não acredita em Deus, tá? Gente, eu vou ter que fechar agora, porque realmente eu vou ter que correr para outro lugar. Tá, mas vamos mais um pouquinho. A professora Lívia, nem ela tanto, né? Eu me coloquei mal aqui. Na verdade, eu tenho esse pensamento e, né, de que a questão do plágio é uma questão que a gente tem que combater, principalmente numa disciplina como literatura, que não tem como você ter respostas iguais. Haja visto que nós teremos uma atividade totalmente que vai levar em conta a sua análise e que cada pessoa lê um livro de maneira diferente, então eu não posso ter
a mesma, por exemplo, a mesma visão e a mesma análise literária de um livro. Se 4 pessoas lerem um livro, eles vão ler sobre uma perspectiva diferente. Então não vai ter como você ter a mesma visão e a mesma análise literária de um livro. Tá? Então, o que vai acontecer? Na reunião que nós tivemos, eu perguntei qual seria o procedimento, e realmente eu acho muito drástico, mas tem que ser. Nas questões que forem realmente, nas atividades, em toda a situação que for identificado plágio, gente, a gente vai zerar a atividade. Tá? Então, se você fizer, por exemplo, atividade de análise do livro e tiver 4 iguais ou 4 copiar e colar, aquela coisa toda, o fórum é a mesma coisa. Então as atividades vão ter que ser construção de textos de vocês, onde a gente não consiga identificar plágio, que é copiar, usar a palavra de outras pessoas, às vezes tais quais estão lá nos sites, tá? A terceira atividade, são atividades que simulam o ENAD, tá? Então você tem questões que simulam a prova do ENAD. Tem uma, por exemplo, que é uma questão discursiva, que você vai ter que escrever. Tá? Então, quer dizer, vai ser cobrado que vocês deem respostas próprias. Se tiver resposta parecida, a gente vai dizer que é plágio, aí vai ser zerado, né? Thanks, Uli. Thanks for the Father's Day. Send my regards to your father, okay? Sim, Jaqueline. É o seguinte, na próxima quarta eu vou ter mais tempo. Porque hoje realmente eu tenho uma atividade que eu vou ter que realmente sair para atender essa atividade, que é uma comemoração do Dia dos Pais da escola do meu filho. Mas na próxima quarta a gente vai ficar de 8 até 12 e pouco da tarde. Ou até mais, se for possível, tá bom? Então, gente, a atividade 1, na verdade, Jaqueline, a atividade 1 ela é objetiva, você vai ter só que marcar. São questões de marcar, tá? Então, gente, vejo vocês na próxima quarta, tá bom? A gente vai ter mais tempo, a gente vai poder discorrer sobre outras coisas. E eu peço a vocês que leiam todo o material, que vão atrás de informações, tragam mais questionamentos, porque na verdade, gente, esses encontros vão render muito mais se vocês trouxerem questionamentos. Em vez de eu ficar dando uma aula expositiva, a gente vai tirar dúvidas. Vocês já vão trazer dúvidas para a gente tirar dúvidas. Vocês vão fazer os questionamentos e eu vou responder os questionamentos. Então vocês vão ver que vai fluir muito mais e a gente vai render muito mais e vai ter muito mais coisa para aprender. Tá bom? Ok? Tchau, tchau. Um abraço.